Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Bom, primeiramente ontem o jogo... O primeiro tempo foi um jogo mais... um pouco mais fraco, vamos dizer assim. Mas a gente criou situações com o Patrick. A gente criou... alguma coisa. Obviamente... em decorrência do gramado, que era muito ruim, porque os gramados do Gauchão, a maioria pelo menos dos estádios, os gramados são muito ruins e muito precários. Isso impossibilita de um time que agora, na gestão Miguel Ángel Ramírez, vai querer prezar pelo bom futebol, por a posse de bola, por querer propor o jogo. É mais difícil um gramado ruim para um time tecnicamente melhor. Mas depois no segundo tempo o Miguel conseguiu arrumar o time. A gente criou mais chances, a gente teve mais situações. Obviamente o time adversário teve também as suas chances, até porque nesse esquema o sistema defensivo ele fica um pouco mais desguarnecido. O objetivo central é que jogo após jogo, treinamento após treinamento, a gente vá melhorando. Obviamente, ele está fazendo alguns testes, ele está colocando alguns jogadores para ver com quais jogadores ele pode contar no decorrer do ano. Porque vão haver muitas partidas onde é importante rodar o elenco, até porque a gente tem um ano grande, um ano cheio, onde a gente vai precisar de todos os nossos jogadores. Obviamente, eu não gosto da ideia de utilizar o Marcos Guilherme. Mesmo ele tendo feito o gol, eu acho o Marcos Guilherme muito fraco e eu preferia o Guilherme Pato ali. Não sei por que liberaram o Guilherme Pato e continuam com o Marcos Guilherme. Porque por mais que ele tenha feito o gol, eu não consigo encontrar futebol nele. Se ele fosse aquele mesmo jogador que iniciou antes da parada da pandemia, seria algo diferente. Seria algo que eu até aceitaria. Mas o Marcos Guilherme ele é um jogador que prejudica o Internacional. É um jogador a menos. Mas o time, por mais que ele não tenha feito uma partida exuberante, maravilhosa, a gente está vendo que jogo após jogo eles estão começando a se adequar melhor ao modo de jogo do Miguel Ángel Ramírez. E, obviamente, eu quero ganhar o Gauchão, não pela importância do Gauchão ou coisa do tipo, mas sim porque está o nosso rival. É importante no que tange a isso. Mas, obviamente, se ele perder o Gauchão, a gente não tem que pedir a cabeça do nosso técnico. Até porque, se a gente fizer isso, pedir a cabeça do nosso técnico, condenar ele por ele querer testar, fazer modificações, usar outros jogadores, a gente vai estar caindo no mesmo erro das malditas e desgraçadas viúvas do Koldé. Porque quando o Abelão chegou, o Abelão testou seus jogadores, o Abelão colocou outros jogadores que a torcida não gosta, mas nós, como somos pessoas que analisamos o futebol e vemos algo além da coisa, não criticávamos o Abelão, porque o Abelão fez um grande trabalho e eu até gostaria que ele tivesse continuado, mas eu também entendo a direção nova querer trazer o seu modo de jogar e querer implementar algo novo com o Miguel Ángel Ramírez. Eu respeito, mas a gente não pode cair no mesmo erro das malditas viúvas do Koldé, que eu me lembro o gordinho do Vozes do Gigante. Ele falava que o Internacional corria riscos ele estava querendo os 45 pontos para o Internacional não ser rebaixado. Ele desacreditava o Abelão, sendo que o Abelão pegou em uma gestão onde tinha uma crise institucional, o Abelão pegou uma gestão onde o time estava numa descendência, o Abelão pegou uma gestão onde o técnico
desestabilizava o elenco, porque o técnico sempre falava que tinha elenco curto, que o Internacional não era o Manchester City, que ele não tinha um Felipe Coutinho no banco. Isso que era o que o maldito anterior técnico falava do Internacional e dos seus jogadores. Ele desrespeitava os jogadores, o Koudé. E tinha um monte de chupa-bolas do Koudé, como o pessoal do Vozes do Gigante. Mas o que se tem que salientar e colocar é que, como eu não sou esses incapazes que analisam com o fígado as coisas, eu sempre quis tempo pro Abelão, também quero tempo pro Miguel Ángel Ramírez. Um técnico tem que ter no mínimo 1 ano. Claro, só se acontecer um desastre e o Internacional não funcionar nunca. Mas eu gosto desse novo técnico. Eu gostava da ideia do Abelão, porque o Abelão fazia um grande futebol, uma diferente ideia, um diferente método, mas era um grande futebol. E o Abelão pegou várias atenuantes, porque ele pegou Covid, porque o time podia ter funcionado muito antes se ele não tivesse pegado Covid. O Abelão teve muitos problemas, por isso que ele não conseguiu, vamos dizer assim, mais cedo praticar o bom futebol que ele praticou. Porque é um bom futebol tu saber te defender, saber sair em transição rápida, ter um time bem equilibrado. Se a ideia ela encaixa, se tu consegue ter tempo, paz e paciência, qualquer modo de jogar, qualquer esquemas que tu fizer, qualquer variações, ela vai estar muito bem inserida ali no que tu quer. A gente tem um grupo muito bom, os jogadores do Internacional são muito bons, a gente tem uma estrutura de time muito boa, que ano após ano tá brigando por títulos. Obviamente poderia ter sido melhor os anos que a gente fez, ganhando uma Copa do Brasil em Brasileirão, mas infelizmente é do jogo, né? Um só ganha e a nossa hora vai chegar, isso eu tenho certeza, porque as coisas estão sendo bem feitas. Obviamente, eu acho que a base tem que ter mais protagonismo. Eu espero que ele insira novos jogadores jovens dentro do sistema do Internacional, porque jogadores jovens inseridos num muito bom time como é o Internacional, eles vão evoluir tecnicamente e vão evoluir financeiramente. A gente tem que ter paciência, calma e não querer destruir a pessoa e nem pessoalizar pessoas. A gente está num bom caminho e essa direção no que tange ao trabalho e ao que está querendo colocar está fazendo muito bem feito. Vamos dar tempo, porque as coisas acontecem com tempo, com calma, com respaldo. Obviamente críticas construtivas em torno do jogo e das coisas que não saíram bem são sempre bem-vindas. Valeu, torcida, estamos sempre juntos e vamos esperar que, se Deus quiser, as coisas vão melhorar cada dia mais.